Os tanques da Marinha andando em Brasília não mudam nada, mas explicam muita coisa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje, dia 10 de agosto, a Marinha Brasileira, em conjunto com o Exército e a Aeronáutica, fez uma breve ação militar na Praça dos Três Poderes. Um grande número de blindados, caminhões de combate, bem como lançadores de mísseis e até tanques, passaram em frente à Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto, onde Bolsonaro foi convidado pelos militares a participar da Operação Formosa. Essa operação é tradicionalmente feita pela Marinha Brasileira e acontece todo ano desde 1988, num campo de treinamentos da Marinha na cidade de Formosa, interior de Goiás. Embora essa operação de treinamento seja tradicional, algo normal, existiram duas novidades neste ano. A primeira é a presença também do Exército e da Aeronáutica. Normalmente o exercício refere-se apenas à Marinha. A segunda grande novidade foi essa ação de entregar o convite no Planalto, com um conjunto de carros de combate. Nos exercícios anteriores, isso não aconteceu. Veja, não foi nada demais. O processo todo durou uns 20 minutos, em que os carros blindados, caminhões e tanques passaram em frente ao Palácio do Planalto. De um jipe militar, um mensageiro entregou formalmente ao presidente o convite para participar da operação e pronto. Os blindados em seguida pararam próximo ao Ministério da Marinha, onde deve ficar em exposição por alguns dias. Portanto, nada demais aconteceu. Mas é inegável que o ato foi uma mensagem, e a mensagem clara de força de Bolsonaro sobre as Forças Armadas contra o STF, particularmente contra Luiz Roberto Barroso. Lógico, isso não quer dizer que todas as pessoas nas Forças Armadas apoiem Bolsonaro. De fato, alguns oficiais de alta patente até já deixaram claro que não gostam tanto assim, muito embora estejam imbuídos dos seus papéis institucionais. Mas é um fato que ele tem um grande apoio entre militares e entre a população em geral, como mostram várias manifestações de apoio que ele tem recebido ao longo dos dias. O fato é que se trata de mais um evento que mostra a natureza crua do Estado, como este é meramente uma máfia focada em explorar o povo. Não há representatividade, democracia, freios e contrapesos, nada disso. Apenas um monte de gente interessada em sugar valores da sociedade e usando nomes bonitos para fazer isso. Principalmente quando vemos a coisa no contexto do que tem acontecido desde o início do governo. Me parece claro que ninguém levava a sério Bolsonaro na corrida presidencial de 2018. Todos achavam que ele iria desidratar antes da eleição, o PSDB principalmente. O PT ficou extremamente feliz ao saber que Haddad iria para o segundo turno contra Bolsonaro. Eles sabiam que contra qualquer outro adversário sequer teriam chance, mas achavam que contra Bolsonaro seria até fácil ganhar. Subestimaram, porém, o quanto a população estava revoltada com o estrago causado pelo PT na administração. Nem com toda a campanha negativa da mídia, false flags de atentados nazistas e outras besteiras conseguiram evitar a derrota. A vitória de Bolsonaro foi algo que mudou a política brasileira, não há dúvidas. Embora o PT tenha sido o pior derrotado, não se deve esquecer que houve um outro grande derrotado em 2018, a centro-esquerda do PSDB e do PMDB. O PSDB provavelmente era quem o establishment socialista brasileiro queria no poder. Junto com o PMDB formavam a grande centro-esquerda. O PSDB é uma esquerda levemente mais liberal, que seria suficiente para recuperar a economia e permitir a continuidade do roubo do governo à sociedade. Era o que o grosso da elite socialista aqui do Brasil queria. Bolsonaro foi quase um acidente de percurso. Tentaram fazer com ele, então, o mesmo que fizeram com Itamar Franco. Entrar no governo dizendo que iriam apoiar o governo, mas como tem muita força política, acabariam praticamente se tornando o governo. Isso não seria difícil. Bolsonaro sempre foi um outcast do sistema, não tem grandes apoios na política em Brasília, precisaria de apoio. O PSDB iniciou dentro do governo Bolsonaro, com a expectativa de se tornar o protagonista. Imaginavam que Bolsonaro iria rapidamente se mostrar impopular, fazer besteiras, e eles poderiam propor um arranjo político em que eles levariam o governo moribundo até o fim, ou fariam impeachment, tanto faz, mas o PSDB manteria o controle de fato do governo. O PSDB precisava garantir que o governo naufragasse, não catastroficamente, mas na medida certa para seu plano funcionar. Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, garantiu que as medidas provisórias caducassem e nem fossem votadas muitas vezes, deixou passar reformas mais importantes para evitar tragédias, mas a
atrapalhou no que pôde. Mas, sem dúvida, a pior oposição desde o início foi o STF, fortemente dominado pela esquerda e pela extrema esquerda, pelo PSDB e pelo PT. Eles fizeram o que foi possível para impedir ações do presidente, desde privatizações a decretos sobre armamento. O que podia ser barrado era barrado. Pior, perseguiam apoiadores do presidente, criaram inquéritos absurdos para encarcerar jornalistas e apoiadores por motivos totalmente aleatórios. Inquéritos totalmente absurdos, sem iniciativa do Ministério Público, com acusadores e juízes confundidos nas mesmas pessoas. Totalmente inconstitucional, teratológico mesmo. Qualquer aluno de primeiro período de direito aponta a inconstitucionalidade óbvia do inquérito das fake news. Esse foi o primeiro grande ataque do STF contra Bolsonaro, a primeira vez que efetivamente pisaram fora da quadra. Ainda assim, não foi suficiente. No final, o que deu errado neste plano do PSDB foi o governo Bolsonaro dar certo. Mesmo sem grande base de apoio prévia, Bolsonaro conseguiu costurar uma base suficiente para passar reformas importantes, mover até privatizações. Não tenham ilusões, as reformas e privatizações foram poucas, mas a popularidade dele dava mostra de que ele não naufragaria como estava previsto. O plano estava dando errado, mas tudo bem, ainda tinha tempo. E então veio a pandemia. Aí o PSDB pensou, agora é a hora. Vamos conseguir invalidar Bolsonaro com um discurso que ele está conduzindo de forma errada a pandemia. Esse foi o grande erro de julgamento do PSDB, na verdade de toda a esquerda. Toda a elite socialista via a pandemia como uma oportunidade de ouro para aumentar o roubo do Estado sobre o cidadão, aumentar o controle do Estado sobre o indivíduo. Havia uma pressão política enorme nesse sentido. O PSDB achou que o povo ficaria do lado deles, com medo da pandemia, com todo aquele foco da mídia tradicional em pintar Bolsonaro como um genocida, um mau gestor da pandemia. Fizeram então a cartada de ouro, a carta que eles tinham na manga. Talvez uma estratégia que já tenha sido planejada lá atrás. Tiraram Sérgio Moro do governo. Na avaliação deles, agora o governo deveria desabar. O problema é que eles não viram que a população não abraçou com tanta força assim o discurso esquerdista sobre a pandemia. Não tenha dúvida, muita gente tinha medo da pandemia, ainda tem, mas muita gente encarou a pandemia com muito mais praticidade, muito mais pragmatismo do que o medo desesperado que tentaram impor. Bolsonaro, lógico, sofreu algum arranhão com o PSDB deixando o governo, particularmente com Sérgio Moro deixando o governo, mas nada significativo. Pior, Bolsonaro costurou com o Centrão em 2021, tirando ainda mais poder da centro-esquerda, do PSDB e do PMDB. Ao contrário do que eles esperavam, o cara estava mais forte, não mais fraco, apesar de todos os ataques. Em algum momento desse caminho, bateu o desespero. Se o establishment não conseguir destruir a popularidade do Bolsonaro, se o PSDB e o PMDB não conseguem controlar Bolsonaro, tudo indicava que ele iria ganhar novamente a eleição de 2022. E isso seria trágico para a centro-esquerda, porque moveria a janela de Overton totalmente para a direita. O PSDB tenderia a sumir politicamente, provavelmente o PMDB também diminuiria muito de tamanho, e a polarização política no país viraria Bolsonaro versus esquerda. Então precisavam recorrer à arma final, algo que eles mesmos não queriam fazer: liberar Lula para disputar as eleições. Sim, isso seria a única forma, na visão deles, de combater Bolsonaro, colocá-lo como culpado pela volta de Lula e tentar novamente em 2026. Esse foi o grande ataque institucional do STF, um absurdo completo decidirem, ao contrário de todas as decisões anteriores, que a 13ª Vara não era o juízo natural do caso Lula. Pior, ainda declararam a suspeição do Moro no julgamento, um ataque frontal claro, motivado certamente pelo desespero, mas não parou aí. O STF ainda fez um outro ataque ao obrigar o Senado a instaurar a CPI da pandemia, também rompendo jurisprudência já estabelecida no tribunal de não se intrometer em assuntos de outros poderes. Precisavam atacar Bolsonaro a todo custo. Apesar de ser acusado de antidemocrático e autoritário até ali, Bolsonaro só se limitava a frases contra a Suprema Corte, nenhuma ação de fato. Ele foi atacado várias vezes pelo STF e não revidou. Só aí então ele decidiu agir. A ação dele foi atacar o STF onde mais dói, na questão das urnas eletrônicas. Essa é uma fragilidade conhecida, algo complicado de explicar e que o STF estava ligado intrinsecamente. Desde o início estava claro a todos que não havia possibilidade desse tipo de iniciativa, o voto impresso, passar.
principalmente para 2022, tão próximo. Sequer haveria tempo hábil para isso. Mas o alvo ali certamente é algo que dói no STF. O que aconteceu ali foi um mero revide de Bolsonaro. A live sobre a segurança das urnas e a liberação da investigação da Polícia Federal sobre a invasão ao TSE em 2018 certamente doeram no STF. E Bolsonaro sabe que existe uma tentação muito grande para tentarem tirá-lo do poder com o STF. Neste momento, não tem ambiente político para fazer isso na Câmara, mas o STF pode facilmente acusá-lo de um crime comum e pedir licença à Câmara para abertura de denúncia por crime comum. É praticamente o mesmo que um pedido de impeachment, porque tem que ser votado pela Câmara e aprovado por 2/3 dos deputados, tal como o impeachment. E se aprovado, o presidente é afastado até a conclusão do processo. Isso teria poucas chances de dar certo, mas certamente causaria um estrago na imagem do governo. Se der certo, melhor ainda. A pandemia parece estar se encaminhando para o fim. A popularidade de Bolsonaro tende a crescer daqui para frente com o reaquecimento da economia. Apesar de toda tentativa de atrapalhar, o governo segue tendo vida própria, ganhando apoio político e com popularidade suficiente para se reeleger ano que vem. Mesmo que as pesquisas de intenções de voto não mostrem isso, quando chegar a época da campanha, as pessoas vão lembrar dos empréstimos de Lula para Cuba, o apoio de Lula a ditaduras comunistas no mundo todo, e além disso vão se lembrar da terrível corrupção que aconteceu no governo dele. De fato, Lula não tem nenhuma chance na eleição de 2022, e Bolsonaro sabe disso. O nome de Lula é ventado nas pesquisas apenas para tirar apoio de Bolsonaro, para falar para as pessoas, olha só, Bolsonaro não vai se reeleger. Isso, claro, o enfraquece politicamente. No final, o recado dos tanques em Brasília foi claro. Se tentarem ações desesperadas, Bolsonaro tem vários trunfos na manga ainda. A oposição, lógico, está fazendo pouco da ação. Foram tanques velhos, patética demonstração de república de bananas, mas esses termos mostram apenas que eles entenderam o recado. As Forças Armadas podem não ser a oitava maravilha do mundo, mas são mais fortes, mesmo com tanques velhos, que o apoio político que a esquerda ainda tem. A questão do voto impresso provavelmente não vai passar hoje na Câmara, mas tudo bem, o objetivo disso era apenas atingir o STF e deixar esse recado simples, que nós, libertários anarcocapitalistas, sabemos há tempo. Leis positivadas, Constituição, isso é uma palhaçada, não tem nenhuma lógica. Constituição é só um livro rabiscado que o Estado interpreta conforme for o seu interesse no momento. No final, o que é o Estado é a força, é o monopólio de violência. E principalmente é a força dos vários grupos políticos internos brigando entre si, querendo todos eles parasitar a sociedade. É a força dos políticos insatisfeitos versus a força do grupo no poder na presidência, é mera briga de ameaças e ações violentas de um contra outros. Não importa o resultado final disso. O grande ganhador deste embate absurdo, dessa pressão tosca do STF sobre um presidente eleito e das respostas ameaçadoras dele, somos nós libertários. Isso mostra a importância de se descolar do Estado. Não mexa com máfias violentas. Você pode acabar se machucando. Faça sua vida apesar do Estado, se envolvendo o mínimo com ele. Se possível, evitando, até onde der, as agressões naturais do Estado, como impostos e regras idiotas. Bem-vindo ao anarcocapitalismo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!